Se você gostar desse tipo de bate-papo, ele é um corte do podcast. Para ver a conversa inteira, tem links aqui embaixo na descrição, ou é só procurar Escolha Segura no seu player principal. Eu já vou começar perguntando pro Clayton por que o Moto G100 não é o mais potente da Motorola, ou por que ele é o mais potente da Motorola. Por que, Clayton? Fala com a gente. O Motorola Edge Plus tem um Snapdragon 865, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O Moto G100, ele tem o Snapdragon 870, tem a mesma quantidade de RAM e armazenamento, só que o Snapdragon 870 nada mais é que uma melhora nesse processador. E quando eu fui fazer o review dele, abrindo o CPU-Z, lá mostra, né, o Snapdragon 865. Não é nem 865 Plus como eu imaginei que ia ser. Só Os que caras ficaram com preguiça, hein, de mexer. Só que com o núcleo mais alto dele é 3.2 GHz e o resto é tudo igual. E a GPU tem ali 10% de melhora no poder de processamento gráfico. O que ficou até meio confuso, e a gente comentou, eu, Bruno e a Estela em um episódio aqui do podcast, é que a Qualcomm nada mais fez do que pegar o Snapdragon 865 e dar um novo nome, uma nova, pouquíssima mudança em relação ao 870. A grande novidade do 870, assim, sendo mais claro, é que ele tem 5G embutido. Não é um modem externo de 5G, né? O chip agora já contém conectividade 5G. Por isso, todos os smartphones que saem com Snapdragon 870 já tem o 5G embutido. Mas em termos de clock, em termos de velocidade máxima, o 870 chega em 3.2, como o Clayton acabou de falar, e o 865 Plus chega a 3.1 e o 865 2.84. É uma diferença bem pequena se a gente for parar para olhar a especificação e tudo mais. Porque no final das contas, o núcleo é o mesmo Kirin 585 ou Kirin 585. E ele também tem a litografia de 7 nanômetros, assim como o 865 Plus e o 865. O Bruno falou isso muito bem num podcast anterior, que nessa busca de trazer novidade, nessa vontade de sempre ter alguma coisa nova no mercado, eles acabaram fazendo isso. Pegar o mesmo processador, basicamente o mesmo processador, só troca o nome e lança de novo. E é a grande novidade do ano, né? Parece que são várias coisas convergindo, né? Porque é um mercado de celulares premium de entrada aparecendo, ao mesmo tempo em que a gente tem um mercado de chips também sem conseguir produzir direito por causa de demanda, de oferta de equipamento, né? Demanda mais alta e oferta de chipsets mais baixas. E eu acho que eles aproveitaram para fazer isso. Eles falaram, quer saber? Ó, a gente já tá preparado para fazer os 865, vamos dar uma recalchutada nele e usar, porque serviu ao que o mercado estava pedindo no momento, né? Então, nem sei se é uma estratégia, assim, super inovadora ou se não é mais uma necessidade ou um acaso, assim. Não um acaso, tipo, as coisas foram culminando pra isso e os caras falaram, quer saber? Bota aí, vai. E, enfim, o novo Motorola chegou com o 870, né? É uma forma de economizar. Um chipset do ano passado, mas ainda um chipset muito bom. Afinal, a gente recomenda celulares do ano passado ainda, né? Com certeza. E um outro ponto onde eles melhoraram muito, e eu senti isso, é no gerenciamento de calor. O Motorola Edge, ele esquenta muito, pelo menos a minha unidade esquenta bastante. E o Moto G100 eu não senti esquentando tanto, o que mantém ele num rendimento alto por mais tempo, né? E isso eu senti principalmente usando o modo desktop da Motorola, que tem um nome bem complicado de decorar, Red 4. Mas... Nossa, é verdade. assim, o Motorola Edge trava bastante, às vezes perde a conexão, mesmo sendo a cabo, e o G100 não teve isso, né? Felizmente eu não tive nenhum problema com ele nesse período de teste. Você sabe que é engraçado que a gente até discute no grupo de outras pessoas que fazem análise do benefício de se ter vidro, né? E um dos supostos benefícios de se ter vidro no celular seria fazer uma dissipação melhor de calor, né? Tanto vidro na traseira quanto o alumínio nas bordas, né? Supostamente eles conseguem
jogar esse calor para fora e fazer com que o celular se mantenha com desempenho melhor. Mas não é exatamente o que acontece com o Motorola Edge, né? O celular de plástico, que é o novo, tá indo melhor do que ele. Bom, eu não testei o Edge a fundo, mas uma das reclamações, que a galera tava tendo com esses smartphones era o fato de esquentar. Igual o Clayton acabou de falar, o G100 de fato, eu tô com ele aqui usando também em jogo, cara, fluido pra caramba, não tem esse tipo de problema de superaquecer pra câmera. Até que eu não gravei muita coisa aqui em 4K nem nada, mas tipo, às vezes que eu fiz teste com câmera pra fazer foto, pra fazer um vídeo assim mais rápido, mesmo usando a taxa de frame mais alta, não tive problema nenhum, não. Eu usei os dois com a taxa no máximo, né? Eu procurei usar o Moto G100 exatamente da mesma forma que eu tenho usado o Motorola Edge Plus para ter esse comparativo, porque muita gente pergunta, né? Ah, mas então o do ano passado é pior, ainda é melhor, ainda é o topo de linha de verdade. E eu procurei fazer exatamente o mesmo uso para não ficar nenhuma dúvida, pelo menos para mim. E eu tenho percebido que é um problema de projeto, provavelmente também uma questão de um erro que eles não quiseram consertar no Snapdragon 865 e deu para consertar agora, fazendo essa recauchetada aí no 870. E isso tem mantido a temperatura mais baixa e eu tenho sentido ele melhor. Até para carregar, o Moto G100 tem a mesma quantidade de bateria, carrega mais rápido porque esquenta menos. Inclusive, acho que vale a pena a gente fazer esse comparativo rápido entre o Moto Edge Plus e o Moto G100, porque quando a gente olha a especificação, quando a gente entra aqui no site da Motorola e coloca para comparar o Moto G100 com o Edge Plus, são praticamente o mesmo smartphone. A diferença é que o Moto Edge Plus chegou com preço sugerido a R$8.000, o que foi, para mim, acho que foi uma grande bola fora da Motorola nesse ponto, mas hoje em dia ele já é encontrado na casa dos R$5.000, enquanto o Moto G100 é na casa dos R$4.000 e você ainda tem o bônus aí, você tem um brinde de levar um fone de ouvido sem fio da Motorola. Cara, é quase o mesmo celular por metade do preço. É muito louco isso. É muito louco. É praticamente a mesma coisa, porque, tipo, tem processador topo de linha, tem os mesmos 12 de RAM, mesmo armazenamento, a tela também é de 6.7 polegadas de 90 Hz com Full HD+, HDR10, aquela coisa toda. Bateria, mesma coisa, tem praticamente os mesmos sensores, até o peso, cara, é muito parecido. A diferença real do Moto G100, então, fica na entrada P2, que o G100 tem e o Moto Edge Plus não tem. Tem esse modo novo de desktop que o Clayton comentou, e as câmeras, que são câmeras diferentes. No caso do Edge Plus, você tem 108 megapixels de câmera principal, e no caso do G100, a principal é de 64 megapixels, e aí o restante do conjunto, né? Na câmera frontal, o Moto Edge Plus tem 25 megapixels, e no Moto G6 você tem duas câmeras, uma de 16 e uma de 8 megapixels, que faz aquele modo wide na tela, na câmera frontal também. Cara, resumindo, é o mesmo smartphone custando a metade do preço. A questão é que, assim, o material usado é inferior. A tela, apesar de ter quase todas as mesmas configurações, no Motorola Edge é um Super AMOLED, tem uma qualidade melhor, o brilho é muito superior, e aí também traz a questão do contraste, que já é uma característica do AMOLED. O som estéreo, que o G100 não tem, e as câmeras são muito superiores. O Motorola Edge Plus tem essa superioridade nesses pontos específicos. Tanto é que a câmera ultra-wide do Motorola Edge Plus faz o modo macro, fica bem próximo do que o S21 Ultra, se eu não me engano, faz, com o mesmo sensor, que você ativa a câmera ultra-wide e aí no autofoco você vai aproximando lá bem pertinho do objeto e aí ela já muda para macro automaticamente, não tira aquela foto inútil de 2 megapixels que tem no Moto G100. Verdade. Eu comentei da entrada P2, mas no Edge Plus também tem, só fica na parte de cima, enquanto o G100 é embaixo também. Mas o lance é que é uma linha de smartphones que a gente sempre ficou acostumado a ser a linha intermediária. E aí eles vêm com essa nova proposta de trazer coisas de topo de linha para essa linha intermediária. E, enfim, vocês acham que isso é um acerto? Vocês acham que isso é um caminho? Eu acho que é um intermediário com processador de topo de linha. É o Pocophone da Motorola. Eu ia falar isso, cara. Eu queria falar antes para parecer mais inteligente.
porque ele... É isso, ele tem tudo de intermediário, menos o processador. Na verdade, se você comparar ele com o Moto G 5G Plus, ele é um 5G Plus com o Snapdragon 870, né? Mas é bom até porque o Clayton pode até comentar um pouco mais disso, mas assim, com a chegada dessas telas com mais hertz e jogos ficando cada vez mais pesados, é de interesse de algumas pessoas ter um celular melhor para jogar, né? Ou até mesmo para esse modo desktop. Porra, computador tá saindo R$3.000 para ser um Core i3 com HD lento e tal. Você compra um celular, já usa ele no dia a dia, transforma no seu computador. Antes, talvez não se fizesse tanto sentido. Agora, com os computadores muito caros, gente, a coisa com 12 GB de RAM mais barata que existe no mercado é um Moto G100. Assim, comparado com qualquer computador, não existe computador do preço do G100 com 12 GB de RAM. Ele é o mais barato, sabe? Sabe o que é engraçado? Que no guia de notebooks que a gente gravou há pouquíssimo tempo atrás, a gente comentou dos mais baratos, né, da linha. E a gente acabou não passando ou não pensando nisso, que um smartphone desse nível pode ser muito bem, pode substituir muito bem um notebook de entrada, um computador de entrada. Porque um dos tipos de uso que a gente deu no podcast foi a galera que está em home office trabalhando, mas mais do que isso, a galera que está fazendo EAD, educação à distância. Então, por exemplo, aulas online, essas coisas, um smartphone tira de letra esse tipo de coisa, né? É mais até do que um notebook de entrada, que seja. Enfim, tem uma câmera melhor, todas essas características aí. Olha, como eu tô trabalhando de casa desde o começo de abril, eu tô usando o notebook do Escolha Segura para estudar também. Se eu fosse ter que escolher entre usar o meu notebook, que é um Dell Core i5 de terceira geração, 8 GB de RAM só, ou o modo desktop da Motorola, o modo desktop ia me atender muito melhor, porque eu faço faculdade EAD. O vídeo em Full HD no meu notebook às vezes dá uma travada se eu coloco em 2x. Ele te força a ver a aula no tempo ideal, no tempo certo, né, Cleiton? Então, o problema é que a maioria do conteúdo não é interessante. A leitura é muito melhor do que a aula. Mas, para o trabalho, ele também me atenderia super bem. O que eu faço, basicamente, no Escolha Segura é abas no Chrome, várias abas, e o Notion, editor de texto. O meu notebook do trabalho supre muito além do que eu preciso. Ele não me deixa na mão. O celular, com esse modo desktop, substituiria tranquilamente. A única questão que ainda precisa melhorar é a bateria começa a acabar, você pluga um carregador, ele reinicia o modo e aí fecha tudo que você estava fazendo e você tem que começar do zero. Eu acho que isso dá para resolver no software. Putz. Não é possível. Se você está assistindo uma série, ela fecha. Se você está escrevendo, fecha. Por conta disso, ainda usar o Windows ainda é melhor do que usar o modo desktop do Android. Mas o carregador consegue carregar ele enquanto ele usa esse modo? Ou vai baixando mais devagar só a bateria? Não, na verdade, no Moto Edge ele fixou a bateria e no Moto G100 ele foi aumentando muito lentamente, assim. Eu demoraria, acho que umas 4 horas para carregar 100%. Entendi, mas pelo menos ele não gasta, né, na tomada. Não gasta. No Motorola Edge, pelo menos, ele esquenta mais do que o Moto G100, mas ele tá em 30%, eu coloquei o carregador, ele vai ficar ali para sempre e não vai diminuir. Agora, se eu for categorizar o Moto G100, em câmera ele é um intermediário com uma câmera boa, em processamento ele é um topo de linha estilo S20 FE, Pocophone F1, F2, esses telefones que são topo de linha, mas que não tem intenção de substituir o principal da linha. Eu colocaria ele nessa categoria. Mas as câmeras do Moto G100 me decepcionaram um pouco. A gente já tá quase caminhando pro final do nosso podcast aqui, e eu queria deixar uma pergunta para cada um de vocês. Na verdade, 2 perguntas. Vocês podem me responder de forma mais rápida ou de forma mais elaborada. Vocês decidem. Mas qual que é o maior acerto e qual que é o maior erro do Moto G100 na opinião de vocês? Eu vou pipocar nessa resposta, porque olha só! Eu não acho que a Motorola tem um grande acerto no Moto G100. R$4.000 no celular de lançamento é o mesmo valor, praticamente, que o do ano passado, o Edge Plus, já está no mercado. Então, se ela consegue vender
um smartphone topo de linha por praticamente o mesmo valor, é porque alguns custos aí ela já diluiu e não precisou incluir aqui. A construção, a tela, as câmeras, nada disso justificaria dizer que é um grande acerto, porque não é. E o Snapdragon 870 é um processador que foi melhorado para cortar custos, para liberar lá também silício que tinha parado de estoques anteriores da Qualcomm. E aí ela falou, como que eu vou ganhar dinheiro sem gastar dinheiro? Vamos redesenhar esse negócio Bitcoin. aqui. Vamos pôr uma coisa aqui e outra ali, e aí a gente fala que é um processador novo. Então, nada do que tem no Moto G100 é algo que realmente a gente olha e fale, uau, eu preciso desse smartphone. Então, não tem grande acerto. Agora, para mim, o grande erro é a Motorola pegar e fazer isso do software mesmo, né? Por mais que ela diga que o usuário não liga e etc e tal, muita gente que compra smartphone pesquisa no YouTube sobre o smartphone, e aí a gente que faz review, a gente liga para isso. Vai descer o pau nessa característica. E a gente senta a lenha e aí a empresa acaba sendo prejudicada, porque aí vai ouvir o Bruno Lagoela falando, compra Samsung, não compra Moto G100, e aí o pessoal vai comprar o Samsung. Não vai ter como. Eu acho que o conjunto dele e o preço dele tá mais acertado do que o Edge para o nosso cenário brasileiro. Eu acho que eles trouxeram o Razer muito caro, o Edge normal muito caro, o Edge Plus muito caro. Então, assim, eles estavam numa época, a Motorola no ano passado, que eles estavam jogando preço lá pra cima, assim. Eu achei que foi um erro grande deles. E agora acho que é um posicionamento muito mais certeiro. Eu acho que é um posicionamento bom. E eu concordo com o Clayton do software ser o principal erro desse celular. Só que assim, eu acho que os erros da Motorola vêm muito mais da Motorola como um todo do que dos seus modelos. Nada dele chama atenção. Assim, não existe inovação na Motorola. A Motorola é um player que vai entregar um celular barato, custo-benefício, ou um celular que funciona e que é bom o suficiente para ser vendido. Mas ele não tem um diferencial. Então assim, eu gosto da Motorola porque eles têm alguns cuidados de, tipo, traduzir bem o manual, fazer com uma linguagem muito mais simples, ter uma câmera que é mais simples, às vezes, para um tipo de pessoa que não tem tanto acesso ao celular. Eu acho que eles têm algumas coisinhas legais, assim, aquelas funcionalidades deles. Geralmente, a explicação de como aquilo ocorre dentro do celular é muito bom. Então, é um celular que, se é o seu primeiro celular e você pega, ou você dá pro seu avô, pra sua avó, ele te ensina um pouco a usar. Eu acho isso muito legal deles. Mas é uma coisa barata, na minha opinião. É uma coisa fácil e fácil de ser copiada. Então não é uma vantagem competitiva. A Samsung hoje em dia tem tela melhor, tem ecossistema melhor, a Apple tem mais atualização. Isso eu não tô falando de preço, tá? A Huawei tinha muito mais câmera, eles estavam à frente de outras coisas. A LG era inovadora, apesar de não dar certo. Então, assim, acho que cada um tinha uma capacidade. A Motorola nem fabrica, nem faz o próprio software, nem tem um design super diferente, super interessante. O último celular que eu achei bonito deles foi o One Zoom. E com isso, eu acho que, assim, a Motorola nunca será líder. Eles estão animados em ser segundo ou terceiro. Acho que a Realme pode até passar eles, dependendo do que eles trouxerem nos próximos anos. E é isso, assim, o Moto G100 é um celular legal, é ok, pra quem gosta de Motorola, mas não é um puta de um celular, não é incrível, não é um celular que mudou o mercado ou que fez alguma coisa que vai estourar, que vai vender muito mais. Não, ele é mais um, é bom o suficiente, mas não tá tentando ser melhor. É engraçado você falar isso porque, assim, não é um celular que as fabricantes, que as concorrentes vão querer copiar, no final das contas. Ninguém liga. Exatamente. Assim, eu acho que, beleza, é o melhor Moto G que a gente já teve no mercado até hoje. É uma linha clássica pra caramba. Tem muita gente que ama Moto G. Eu conheço gente que troca de smartphone para Moto G. Uhum. Tipo, tem o Moto G3, vai pro Moto G5 e aí vai. Mas eu acho que, olhando para os concorrentes hoje e olhando para a chegada da Realme agora no Brasil, que tá vindo com tudo, eles estão bem fortes na chegada também, eu acho que, assim, faltou um pouco, sabe? Porque se era para manter o nome da família Moto G lá em cima, poderia ter alguma coisa que fosse diferencial.
Assim, é igual vocês falaram, não é um smartphone ruim. Quem comprou não tá levando um produto ruim para casa de forma alguma, tem potência, sabe? O Snapdragon 870 roda tudo numa boa, 12 GB de RAM, tem espaço de sobra para rodar tudo, a tela é legal, bateria é bacana, mas para nisso, para nas especificações. Mas por exemplo, eles esperaram a Google fazer o modo desktop para implementar o modo desktop, né? Porque a gente sabe que não é o modo desktop deles, é o modo do Android. Tipo, eles são bons em aplicar as coisas novas do Android, mas eles não fazem, eles esperam. Para um intermediário, o Moto G sempre teve a intenção de democratizar as funções, né? E isso é legal, mas isso funciona para intermediário. Você esperar sentado, as outras empresas trazerem e você democratizar, você faz isso cortando o custo de pesquisa e desenvolvimento, que é o que eles fazem hoje. Eles cortam pesquisa e desenvolvimento, só copia o que já tá pronto, bota ali, sai barato. Mas para topo de linha, não vai funcionar isso com o tempo. Afinal, para que eu vou pegar um Moto G100 se eu posso pegar um Galaxy S20, sei lá, que eu consigo usar junto com a TV, junto com o fone de ouvido, junto com o modo desktop que já tá muito mais tempo no mercado, junto com, sabe assim, tipo, já tem um ecossistema feito, né? Que é um investimento de anos e anos. Poxa, daqui a pouco o G100, que foi lançado em pouco tempo, tá no preço igual ou até mais alto do que um S20 Ultra ou S20 Plus. E aí você leva, além de tudo do ecossistema que você tá falando, resistência à água, que é um negócio muito importante, carregamento sem fio, que são coisas de fato de smartphone premium, topo de linha e tudo mais. Assim, eu queria adorar o Moto G100, mas no final das contas é mais um. E para dificultar ainda um pouco mais a vida do Moto G100 aqui no Brasil, provavelmente a gente vai ter um S20 FE com o Snapdragon 865. S21 FE. Vai não? ser o S21? Também, pode ser que tenha o S20 também. Porque eu vi que o S20 já foi homologado, o FE com o Snapdragon. Já tem um preço interessante, o S20 FE. Foi um aparelho que eu testei e eu gostei bastante. Uhum. Eu acho que é um dos maiores concorrentes do Moto G100. Mesmo com o Exynos, ainda é um dos maiores concorrentes. Né? Mesmo tendo mesmo acabamento de plástico, tudo, ele parece melhor, parece mais bem acabado, é mais chamativo na prateleira. Para quem vai comprar na loja, eu acho difícil escolher um Moto G. E olha, o FE tá R$1.000 mais barato. Olha só. R$1.000 mais barato. Com tudo que o outro já entrega, então assim... Isso considerando o preço do lançamento, hein, que a gente sabe que cai bastante depois. E atualização, né, de software, né? Atualização de software. Se você gostou desse vídeo, ele fez parte do nosso podcast. É só clicar aqui embaixo para encontrar ou procurar no seu principal player.